Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal da Morena. Estamos aqui no nosso propósito, né? Todo dia pela manhã, orarmos na palavra de Deus, vamos dizer assim, dos grandes aprendizados que aqui contidos tem, eu alimento o meu espírito. Isso é fundamental para o meu crescimento da minha vida física, espiritual, mental, da minha parte estrutural, prosperidade, sorte, riqueza, tudo está contido dentro dos ensinamentos. O que acontece muitas vezes, nós não mudamos quando nós não colocamos em prática. A partir do momento que nós colocamos em prática, então tudo muda, né? Então, amores, iniciando esse sábado, quem ficou ligadinho com a Morena ontem até tarde na live, né? E eu quero agradecer sempre. Você já está aqui com a Morena, então é porque você tem um propósito, e o nosso propósito é entregar a Deus as realizações que nós queremos na nossa vida. Em homenagem a Deus nos abençoar, que é o nosso Pai, nós rezamos, nós oramos. Então, o que é importante? Você compartilhar o vídeo, você deixar o seu like, né? Porque assim, você compartilhando, você também está propagando a palavra. Uma palavra boa, de índole boa, honesta, verdadeira, não é? Então, hoje, agora pela manhã, nós vamos estar em oração, sempre. Também pelas pessoas que necessitam, pelas famílias que precisam, pelos que já não estão mais aqui nesse plano, mas então no plano espiritual. Então, orar é agradecer a Deus pela oportunidade que nos é dada diariamente. Mas, de nada adianta se você pegar a sua Bíblia e você aí ler apenas, mas não realmente comungar, praticar, mudar a sua atitude, seu pensamento, a sua palavra. Aí não vai adiantar nada. Então, se você não tem a sua Bíblia, participe do sorteio, dia 31. Nós encerramos aqui essa primeira parte de propósitos com Deus, e aí nós vamos para outro propósito. Não vamos parar mais de orar a palavra, porque a Bíblia tem muito ensinamento. Ensinamentos que, quando eu entendo, eu vou mudar toda a minha vida. Então, eu quero dar continuidade para que nós possamos continuar estudando um dos maiores e melhores livros e ferramentas de ter dentro da nossa casa, não importando nenhum tipo de dogma, de crença, nem de religião, e sim estando-se conectado com a força do seu Pai, do meu, do nosso, que é o Criador. Hoje a Morena escolhe Provérbios, capítulo então 14, versículo 15, e vamos até o 35. Eu acho que eu sempre vou estudando e verificando qual versículo, qual capítulo, qual apóstolo, qual seguidor, discípulo do mestre que eu vou escolher para falar as palavras. E acho que mais do que nunca essa palavra hoje foi a escolhida, porque nós estamos vivendo um momento onde precisamos muito. E hoje a mensagem fala sobre a prudência. Provérbios, pegue na sua Bíblia, Provérbios capítulo 14, versículo 15, nós vamos até o 35. E aqui já está dizendo a prudência. Se eu não tiver prudência na minha vida, eu vou sair fazendo qualquer tipo de coisa, vou achar que isso tudo que eu estou fazendo é realmente importante, ou acima de tudo, vou achar que ninguém está vendo, mas sempre vamos arcar com tudo aquilo que nós fazemos. Então, entenda que hoje, se a sua vida não está seguindo da maneira com que você quer, com que você deseja, será que talvez não é porque você tem tido atitudes, pensamento, palavras fora da prudência do seu caminho? Então, vamos repensar. Então, vamos lá. Que Deus nos abençoe, nos guarde nesse fim de semana, nesse sábado. Sábado sempre um dia de descanso, mas de pensamento, de reflexão, e de a todo momento você vigiar e orar. Quando eu falo vigiar e orar, é porque não adianta só orar e não vigiar. Não adianta vigiar e não orar. Então vigia se você está realmente sendo prudente com o que você quer. Porque às vezes vocês querem algumas realizações, mas vocês não estão trabalhando para isso, não estão conectados com isso. Vamos então, hoje, nos elevar na palavra, e a palavra é sempre o nosso alimento diário. Se você não levanta e não tem uma conexão com o Criador, que é aquele que te criou, é Deus, e você vai procurar fazer outras coisas, vai olhar a internet, vai olhar rede social, vai fazer qualquer coisa, e não dá prioridade a Deus, a sua vida também vai ser assim.
A sua vida não vai ser firmada na base, que é o Criador, que é Deus, que é meu pilar de sustentabilidade. Então, muitas vezes, hoje vocês já estão tendo a escolha errada que vocês fizeram. E hoje está muito louco esse mundo onde as pessoas estão com as prioridades trocadas. Então, perceba como é o seu iniciar. Se você realmente acorda e dá prioridade a Deus, assim, Deus também vai dar prioridade a você. A prudência. O ingênuo acredita em tudo, mas o prudente controla os próprios passos. O sábio teme o mal e dele se afasta. O insensato é arrogante e despreocupado. Quem se irrita facilmente comete loucuras. O mal-intencionado se torna odioso. Os ingênuos têm por herança a insensatez, mas os prudentes se adornam de ciência. Os maus se inclinam diante dos bons, os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo companheiro, mas são muitos os amigos do rico. Quem despreza seu próprio próximo peca, mas quem se compadece dos humildes é feliz. Não erram aqueles que planejam o mal? Benevolência e favor para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas a conversa inútil só leva à penúria. Coroa dos sábios é a sua prudência. Diadema dos tolos é a sua insensatez. Uma testemunha verdadeira salva vidas. Quem fala mentira é um impostor. Então, meus amores, olha que grandiosidade. Aqui nós temos em Provérbios, capítulo 14, do versículo 15 ao 25, está falando corretamente aquilo que você tem que saber. E perceba, só dentro dessas palavras, se eu meditar, eu entender e colocar em prática, eu já vou modificar o resultado da minha vida. Perceba e anote, volte, medite, proclame essa palavra na sua casa, para seu esposo, para sua esposa, na sua família. Todo o trabalho tem um proveito. A conversa inútil é ela que leva à penúria. Então não perca tempo com coisas que não são realmente do seu caminho. Saia fora quando tiver conversas que realmente não te levam a lugar nenhum. A coroa dos sábios é a sua prudência, veja. Quem tem prudência é dono do caminho, é rei, porque carrega uma coroa. Agora, diadema dos tolos é a sua insensatez. Veja que o tolo, ele não tem nada, ele tem apenas um diadema, mas é de insensatez. Veja como as palavras são verdadeiras. Então, só nessa palavra eu já modifico a minha vida. Para dar continuidade, eu escolhi também continuar com o relato que aqui está. Então, continuamos no versículo 26, a prudência, e vamos até o 35. Presta atenção. No temor de Javé está a confiança do homem forte. Para seus filhos ele será um refúgio. O temor de Javé é a fonte da vida, para evitar os laços da morte. Um povo numeroso é a glória do rei. População escassa é a ruína do príncipe. Quem é lento para a ira tem grande bom senso, mas o irascível demonstra desatino. Um coração tranquilo é a vida para todo o corpo, mas a inveja é a cárie dos ossos. Quem oprime o pobre ofende o seu Criador, mas quem tem piedade do indigente o honra. Por sua maldade é arruinado o ímpio, mas o justo encontra refúgio em sua integridade. Num coração sensato habita a sabedoria, mas entre os insensatos será reconhecida. A justiça engrandece uma nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O favor do rei é para o servo inteligente. Seu furor é para quem o desonra. Graças a Deus, palavra então de hoje. Provérbios, capítulo 14, versículo do 15 ao 25. E também do 15 nós vamos até o 35, dando continuidade e encerrando esta palavra de hoje. Então aqui em A Prudência não precisa mais nada, nós não precisaríamos nem comentar sobre essa palavra, porque ela está dizendo tudo. E eu volto a ler de novo, eu vou meditar, eu vou anotar na minha agenda, eu vou compartilhar essa palavra. Porque realmente hoje as pessoas têm vivido sem
um pingo de prudência. Não tem usado a sabedoria e tem sido tolo nas suas decisões, nas suas escolhas erradas, muitas vezes nas trapaças da vida, onde acredita que ninguém está olhando, mas o resultado será visível na sua própria vida. Então perceba que ser honesto e verdadeiro não é triunfo para o outro, certo? Não é triunfo para ninguém, para o outro. Ah, então eu vou ser honesto e para a vida do outro? Não. Eu ser honesto, verdadeiro, sábio e prudente é para eu me tornar rei da minha vida, receber essa coroa que aqui o Mestre Jesus já dizia, né? Então, os prudentes sempre vão ser realmente os mais prósperos, vão obter essa grandeza de sabedoria. Agora, os tolos vão continuar com a insensatez de fazer as coisas erradas e achar que ninguém vai ver ou que nada vai acontecer. Então, que você possa hoje meditar nessa palavra, que você possa modificar a sua imprudência, a sua insensatez. Fica até ontem. A partir de hoje, nesta palavra eu modifico. E eu me torno, então, um sábio, eu me torno um governante do reino, né? Ser governante do reino é governar não só a própria vida, como a maestria dos seus caminhos. Todos somos filhos de um rei, que é Deus. Então você tem a capacidade de modificar qualquer coisa na sua vida, porque você é filho do Criador. Então você tem o dom, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Pena que muitos se perdem na metade do caminho, já não são mais a imagem do Criador, que é bom, honesto, verdadeiro, mas justo. Você tem o livre-arbítrio para plantar o que você quiser, mas é claro e certeiro que você colherá tudo aquilo que você planta. Então pare de culpar o governo, o vizinho, o esposo, a esposa, o filho, seja quem for, o outro, sempre uma outra pessoa. E volte para dentro de você, entenda que a responsabilidade da sua vida, ela está nas suas mãos. E muitas vezes nós nos perdemos realmente aí, nas decisões que nós não tomamos, nos pontos finais que nós não colocamos, na prudência que nós não adquirimos, mas que com os erros nós aprimoramos a nossa sabedoria. E a prudência tem que ser cada dia mais firmada e colocada no meu caminho. Então, que capítulo assim grandioso. Coroa dos sábios é a sua prudência. Eu amei essa palavra. Diadema dos tolos é a sua insensatez. Vou até compartilhar hoje nas minhas redes, no Instagram, em todos os lugares, tá bom? Então, meus amores, é a palavra desse sábado. Continuamos aqui nesse propósito. Nós vamos até o dia 31. E eu espero que você siga comigo, traga novos amigos. Coloque aí também para as pessoas mais velhas que você tem na sua casa, que você tem conhecimento. Envia, compartilha o vídeo da Morena nos grupos da família. Para as pessoas mais assim, velhas também. Eu tenho muitos seguidores que gostam de ouvir a minha palavra, né? O meu comando de fé, de amor. Então a Morena está aqui realmente contando com o seu compartilhamento e que você não esqueça de deixar o like, trazer novos amigos e assim a nossa vida. Quando eu coloco a espiritualidade ativa na minha vida, a força do Criador, Ele toma a providência de tudo e tudo vai acontecendo. Assim é, tá bom? Então tenha um ótimo fim de semana. Se você tá passando mesmo uma situação complicada, nada dá certo na sua vida, eu te convido a vir fazer uma consultoria com a Morena e também entregar aí alguns meses da sua vida para que eu possa governar a mudança que precisa ser feita na sua vida. Então seja também um mentorado espiritual da Morena, através de uma consulta, vamos verificar o que está errado e a Morena vai cuidar do seu caminho, tá bom? Aqui também vai ter um link onde você entra em contato para marcar a sua consulta. A Morena atende online, você aí na sua casa, de qualquer lugar do mundo você pode se consultar e ter a Morena como a sua mestra, a sua médica também espiritual. Assim, meus amores, nos vemos, é claro, amanhã, encontro marcado de manhã. E qual será a palavra de amanhã, né? Anote. Pegue a sua Bíblia e faça anotações. Olha, a Morena disse isso e isso nesse versículo. Vou anotar, vou repassar, vou compartilhar com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa. Coloque Deus ativo dentro da sua casa, da sua família. Clame a Deus aquela mudança que você quer que governe a sua vida, né? Os vícios que precisam ser cortados e tirados da sua família. A insensatez. Deus é grandioso, mas nós temos que ativar essa força dele na nossa vida. Então você que está ouvindo hoje a Morena, faça esse propósito. E eu tenho certeza que Deus tomará a providência. Fiquem bem, fiquem na paz
Gratidão imensa pela sua presença. Nos vemos, então, nos próximos vídeos.